Nós estamos aqui hoje com o senhor Humberto Possobon, que é filho de João Luiz Possobon. Senhor Humberto, seu pai teve 7 filhos. Fala-nos, o senhor é o primeiro, segundo, terceiro. Que posição tem o senhor dentro dessa família em termos de número? E por que o senhor veio para esse congresso? O senhor poderia ter dito não para esse convite de vir até aqui. O que levou o senhor a fazer esse sacrifício, de fazer essa viagem tão longa, o senhor mora em Santa Maria, para chegar até aqui? Em primeiro lugar, eu sou o nenê da casa. Eu sou o mais novo de todos. Nasci em 1942. Estou com 81 anos. Graças a Deus, ótimo de saúde. Então, a irmã queria saber por que eu vim esse encontro. Me convidaram e eu me senti gratificado. E me senti honrado por vir aqui para honrar o meu pai, a mãe rainha que ele tanto adorava, amava, porque ele tinha 4 coisas que ele jamais deixou de lado, que era a família, em primeiro lugar. Ele dizia, se eu me descuidar da minha família, não adianta eu mover o mundo. Depois era o santuário, era a casa dele também, que ele ia todos os dias rezar a missa e comungar. Depois tinha a Nossa Senhora, que para ele era tudo, né? E em quarto era a campanha dele que ele também não deixava de lado, e cada vez mais e mais ele ia progredindo, avançando e conquistando as pessoas, porque ele adorava, o que ele gostava era de juntar as pessoas para ficar mais perto de Deus, de Nossa Senhora. Então ele tinha aquele orgulho, aquele prazer, aquela satisfação de ficar sempre junto com as pessoas, ajudando conforme ele podia. Senhor Humberto, o seu pai iniciou a campanha quando o senhor tinha 8 anos de idade. E seu pai trabalhava, seu pai tinha uma profissão, tinha um armazém, trabalhava durante o dia e durante a noite ele saía para rezar o terço na família. Esse fato de constantemente seu pai estar de dia trabalhando e à noite rezando o terço pela família, isso não interferiu no seu vínculo com o seu pai? Como que seu pai conseguia trabalhar, levar a campanha adiante e ao mesmo tempo ser um pai presente? Ele era um pai presente? Sim, meu pai era presente na família. A família era em primeiro lugar, sempre para ele, né? Então é assim, ó, quando ele começou a campanha, em 1950, eu tinha 8 anos, não tenho muita recordação dessa parte, mas ele então tinha um armazém. Ele era uma pessoa assim que ele era sempre fazendo as coisas de acordo com as necessidades, né? Então em 1950, quando ele começou a campanha, a irmã Terezinha Gogo deu uma imagem para 3 pessoas, 3 homens, e deu uma para ele. Então diz assim, cada um de vocês pode sair, rezar o terço, quando não precisa ser todos os dias, de vez em quando, ir numa família, ir em outra, nada. Daí foi com o tempo, os outros 2 desistiram e ele, como gostou, abraçou com toda a força e ficou fazendo a campanha. Daí então ele começou rezando devagarinho, foi indo e a coisa foi ficando grande. Daí ele reuniu a família um dia e disse: eu estou reunindo aqui vocês todos para saber se eu posso continuar essa campanha, que eu não, porque às vezes eu vou ficar fora de casa alguns dias, se eu não vou atrapalhar a vida de vocês. Daí todo mundo, claro, concordou, e então ele ficou muito feliz e
começou a continuar a campanha e não parou mais, né? Então foi maravilhoso. Para ele era tudo. A campanha era uma coisa mais maravilhosa que ele tinha. Seu Humberto, a tarefa de um pai de família dentro de casa é ser para o filho essa segurança, esse pai que dá segurança para a família. E muitas pessoas têm receio de se tornarem marianos e perder essa relação de firmeza e de força. De que forma o senhor experimentou o seu pai como aquele pai que dava segurança para a família? Bom, meu pai, ele era uma pessoa assim tão cativante, tão amorosa para a família. Então ele tinha aquela confiança, né? Então a gente também acompanhava ele em todas as campanhas que ele fazia dentro do possível, né? Por causa que então a gente tinha comércio, né? Então a gente fazia as coisas conforme ia dando, mas sempre que possível, né? A gente acompanhava. Inclusive as minhas duas irmãs, quando ele começou a campanha, ele estava meio dificuldade de ler, porque ele chegava pouco, né, e tal. E elas acompanhavam ele nos terços para rezar, para ler os mistérios, para cantar e tal. Então a família estava sempre unida. Então a gente tinha aquela confiança de conquistar todas as pessoas que estivessem perto da gente. Ainda em relação à família, seu Humberto, uma das fases mais difíceis da educação do filho, o senhor como pai também sabe isso, é aquela fase da adolescência, em que o filho está tentando conquistar a sua própria identidade e passa por aquelas crises de conflitos e de embate até com o próprio pai. E com certeza que a sua família, como uma família normal, também passou por essa fase, né? Quando o senhor era adolescente e o senhor passou por essa fase de insegurança, de querer se autoafirmar e teve suas crises de adolescente, crises também com a obediência com o pai e com a mãe, o que é normal nessa fase. De que forma o seu pai, o diácono João Luiz Possobon, ajudou o senhor a passar por essa fase de conflitos e como ele conseguia ser firme e ao mesmo tempo amoroso? Meu pai, ele sempre, como eu digo, né, sempre deu força para nós. Eu, como filho adolescente, não tive problema, porque ele sempre, desde o início, ensinou para o lado bom da vida. Então, a gente já foi criado naquele sistema de ser certo. Não tem de fazer nada errado. Quer dizer, também alguma coisinha que a gente, gurizada nova e meio inexperiente, sempre faz alguma coisa, mas nada de que fosse prejudicar, que fosse, né? Então, graças a Deus. Então, por exemplo, ele queria que a gente estudasse, ele arrumava as roupas mais bonitas para a gente, ia comprar nas lojas para a gente ser bem apresentado. Ele tinha, assim, uma força especial, né? Então, a gente se sentia orgulhoso, feliz. Ele tem um sapatinho novo, botava uma roupa nova. Então, a gente ia na missa, tinha as festas da igreja, tridos e coisas. A gente estava sempre participando. E ele, então, sempre acompanhando, sempre ajudando a nós. Então, a gente teve uma juventude maravilhosa, ótima. Todos os irmãos, todos. Seu pai, ele teve muitas desilusões com as autoridades da igreja. Ele passou muita dificuldade, né, com alguns padres e com alguns bispos. E, ao mesmo tempo, seu pai amou a igreja. O seu pai, quando ele chegava em casa, ele contava para os senhores dessa dificuldade. Como que seu pai educou os seus filhos para amar a igreja, apesar dele estar vivendo em certos momentos da sua vida essas desilusões dentro da própria igreja? É como eu sempre digo, meu pai, ele era um pai normal, um pai igual a todos os pais que existem, né? Então ele chegava em casa, contava isso, contava o que aconteceu, o que não aconteceu, né?
E a gente escutava, acompanhava, sempre dentro do possível. E então ele ficava sempre de acordo com as coisas certas. As coisas que é errado ele deixava meio de lado, não ficava criticando muito. Então ele teve muitas pessoas contra ele a coisa, e ele sempre forçando, conseguiu vencer todos. Ele dava a palma da mão e deixa que bate. Depois a volta vem. Então ele teve, teve a volta então é assim. Nós como filho, a gente trabalhava e a gente não tinha noção da grandeza que era o que ele fazia. Porque eu disse, é um pai normal, ele chegava em casa, aquela coisa. Então, a gente ele era assim uma pessoa que fazia aquilo e pronto, né? E a gente, claro, acompanhava, gostava tudo, mas não tinha noção da grandeza que ia ser, né? Mas depois que chegou perto da morte, que ele faleceu, tudo, então foram abrindo as dicionários, as coisas que ele escrevia, daí a gente viu que a coisa era bem diferente, né? Então a gente ficou muito feliz, mais consciente das coisas, né? Seu Humberto, fala um pouquinho para nós sobre o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Hoje, mesmo dentro das atividades pastorais, tudo isso, né? Às vezes não é fácil esse relacionamento entre marido e mulher, quando pensa diferente, quando age diferente. E a gente sempre ouve falar do seu pai. E estamos aqui diante do Senhor agora com a oportunidade de ouvi-lo falar pai e mãe. Como era o relacionamento de João Luiz Possobon e a dona Vitória? Bom, o relacionamento deles era normal, era muito cativante, eles se gostavam, se adoravam, né? É claro, as pessoas. E então assim, ó, meu pai, por exemplo, saía de noite rezar os terços nas famílias, começava rezando aqui quando via ele estava 10 quilômetros. Daí ida e volta já dava 20 todos os dias quase, né? Então por isso que deu essa quilometragem de 140 mil quilômetros, né? Então ele voltava para casa cansado, já arrastando os pés, né? Chegava então a minha mãe já esperava ele com um cafezinho, e ele tomava o café, ele deitava e ela pegava um álcool, passava nas pernas dele para ele reanimar, né? E ele ficava muito feliz, muito agradecido com essas honras que a esposa dava. Daí ele levantava às 5 horas, fazia o diário dele todos os dias, e pegava e fazia um cafezinho e levava para ela também, para agradecer o que ela tinha feito um dia antes. Então era harmonioso, os dois eram muito felizes, eles nunca brigaram, só minha mãe dizia assim, seu João, meu marido, tu não quer que eu vá contigo também para te ajudar, né? Tu está muito cansado. E ele dizia, não, tu fica em casa cuidando dos filhos, que eu vou fazer a minha campanha aqui. Não tem problema nenhum, está tudo sob controle. Quem é João Luiz Possobon para Humberto Possobon? João Luiz Possobon, para mim, ele é um herói, ele é uma pessoa dedicada, principalmente a mãe rainha, né? Que ele tinha aquele amor tão grande, tão especial por ela, que a gente ficava admirado, assim, como pode uma pessoa, né? A gente, claro, é diferente cada pensamento, cada coisa. Como é que ele pode fazer, como é que ele tem tanto amor, tanta paixão, assim, ficar... a gente não conseguia entender. Mas depois, com o tempo, a gente viu tudo que ele fez, que era exatamente o que tinha que ser, né? Que eu mais admiro no meu pai? O que eu mais admiro no meu pai é a perseverança, a dignidade, a honestidade, o caráter, o amor, tudo que ele tinha de bom mesmo era
amor a todas as pessoas, tanto da família como os de fora, as famílias de fora também, ele também tinha muita paixão, muito amor, então ele tinha aquela coisa de ajudar as pessoas, né? Então, as pessoas que necessitavam, ele ajudava sempre, conforme precisava, remédio, alguma comida, alguma coisa. Então, a gente sentia aquilo que ele fazia, aquelas coisas maravilhosas, tudo por amor. Então, a gente guardou essa coisa e a gente procura acompanhar também, né? O que meu pai foi para mim e que eu gostaria muito de ser para os meus filhos? Para mim, ele foi um pai excelente, um pai maravilhoso. E eu também faço o que eu posso, né, com meus filhos, por causa que hoje é outra época, né, mas assim mesmo não tem problema, por causa que eu tenho 3 filhos. Uma faleceu com 54 anos, tinha hemodiálise, fazia várias coisas assim, né? Eu tenho a outra filha, a Raquel, tem 46 anos, também está com problema de depressão, então ela está bem complicada, tem psicólogo, psiquiatra, que acompanha, mas vão levando, né? Ela, às vezes um dia está bom, 2 dias está ruim e vai levando. E tem o meu filho, o João Luiz Pozobon. Ele é maravilhoso, é mil. Então, ele está trabalhando numa cidade de São Jerônimo, lá perto, 200 e poucos quilômetros de Santa Maria, e está bem, já ele é dentista, botou já umas firmas, Odonto Excelência, e está bem, graças a Deus, ele está ótimo. Então, a gente procura fazer sempre as coisas no melhor possível, né? O santuário para o meu pai foi? Foi a casa dele também, por causa que ele dizia, não me descuido do santuário. De toda a campanha, o santuário foi o início, né? Então ele começou a ir nos retiros, ali na casa, perto no lado do santuário, e foi se chegando no santuário e foi vendo as coisas do santuário, e ele gostou muito, abraçou e continuou até o fim da vida. Para o pai, família é? Para o meu pai, família é principal, é a coisa mais principal que ele via, né? Então, como eu disse, né? Ele tinha aquele cuidado tão grande, tão especial para a família, que a família se sentia orgulhosa, se sentia feliz com ele. Participando desse encontro, seu Humberto Possobon, qual é a sua opinião sobre ele? Esse encontro eu assim, considero muito bom para as pessoas. Estão gritando de alegria, né? Todo mundo se sente feliz, todo mundo se sente bem. Então, esse encontro gratificante e também religiosamente também é muito importante, né? Então, a gente acompanha e admira e gosta. Na sua opinião, se seu pai estivesse aqui e fosse dar a palavra final nesse encontro, o que seu pai diria? Ele dizia, estou maravilhado, me sinto feliz. Eu com a minha mãezinha não abandono nunca essas manifestações tão lindas que ela proporciona para as pessoas. Muito obrigada, senhor Humberto. Que a Mãe de Deus abençoe o senhor.